Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live rosa que acontece toda segunda-feira a partir das 18 horas, sempre com uma conversa interessante, um bate-papo amigo, para a gente começar bem a semana, né? E hoje vamos ter o prazer de conhecer melhor o teólogo, que é um estudioso das religiões e também pastor da primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Tudo bem, pastor Cláudio? Vamos ver se ele vai chegando. Pastor Cláudio Garcia é hoje o nosso convidado, teólogo e pastor da igreja, da primeira Igreja Batista de Vista Alegre, que fica ali na Avenida Meriti. É uma igreja tradicional, já existe há bastante tempo. O pastor Cláudio Garcia é uma pessoa bastante estudiosa, é uma pessoa muito tranquila, que tem uma família linda, que faz um trabalho bastante interessante, inclusive na comunidade. Eu fico muito feliz de poder receber hoje o nosso teólogo e pastor Cláudio Garcia, que deve estar chegando. E todo início da nossa live tem isso, vai chegando, vai chegando. Ah, chegou! Olá, como vai? Boa noite. Boa Tudo bem? noite. É um prazer enorme. Muito obrigada por participar da nossa live. Fico muito feliz. Eu estava dizendo que o pastor, além de pastor, é um teólogo, um estudioso das religiões, uma pessoa muito atualizada, que além de ter uma família bonita, tem uma esposa maravilhosa que participa e que acompanha todo o trabalho da igreja. O pastor tem um trabalho também junto à comunidade. E eu fiquei assim Sim. muito interessada nessa live exatamente porque a teologia é uma faculdade, uma ciência que desmistifica muitos preconceitos, né? E eu queria começar falando sobre o curso, a Faculdade de Teologia, que agrega pessoas de várias religiões, não é só o pastor que faz o curso de teologia, o padre, enfim, várias religiões, até quem não tem uma liderança religiosa também, para conhecer, para estudar todas as religiões, fazem o curso, ou seja, já afasta de início o preconceito e a intolerância religiosa logo de início, que essa realmente é uma grande preocupação. A gente pode, inclusive, reforçar esse recado para todos que estiverem acompanhando, que ter uma linha religiosa diferente não torna você um rival do outro. O importante é fazer o bem. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso de teologia, sobre essa questão do preconceito, da intolerância religiosa, que é muito importante. A gente já passou por vários episódios difíceis e angustiantes por conta disso, e eu acho que nós temos também um papel importante de esclarecer e de tirar um pouco esse preconceito, essa noção equivocada em relação às várias religiões e seus líderes. Sim, é verdade, Rosa. É bom esclarecer isso, porque a gente tem vivido aí essas intolerâncias sobre vários aspectos e seria muito triste ainda tivéssemos que ver isso através das religiões. Ainda existem, né, infelizmente, mas o nosso papel como cristãos é vencer todo e qualquer tipo de intolerância, racismo, seja que for preconceito. O curso de teologia é um curso importante, né, para aqueles que querem estudar exatamente a área teológica, independentemente até se eles vão se tornar pastores, sacerdotes, algum líder na sua religião. Há muitas pessoas que fazem o curso de teologia apenas para conhecimento, né, da Bíblia, da teologia, que inclui filosofia, sociologia, uma série de outras ciências também. E, de fato, o curso teológico, ele é também, obviamente, a base para aqueles que querem, sim, exercer um ministério pastoral, sacerdotal, enfim. E aí cada religião, cada segmento tem
a sua linha, né, de ensino, mas, em tese, todas elas têm a mesma base, né, de ensino teológico. Depois, cada segmento tem a sua linha doutrinária, vamos dizer assim. E é nesse ponto que a gente tem estudado, né, ao longo dos anos, e essa é a formação básica, né, pastoral ou de um teólogo que vai ter conhecimento sobre essa área. Muito bem. Pastor Cláudio Garcia, e aí para aqueles que estão chegando agora, pastor Cláudio Garcia é teólogo e pastor da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, que fica ali bem na Avenida Miriti, né? Pastor Cláudio, no envolvimento da igreja, da sua igreja, com a comunidade local, existe um projeto muito interessante chamado Fazendo a Diferença, que oferece vários cursos, como inglês, judô, balé, e também terapias. Como e onde funciona esse projeto? Então, Rosa, a nossa iniciativa ali como igreja é atender aos membros da igreja, aqueles que fazem parte, né, da nossa igreja como membros efetivamente, e, obviamente, atender as pessoas que estão ao nosso redor. E o projeto Fazendo a Diferença tem exatamente esse objetivo, atender às necessidades, né, variadas da comunidade. E ele funciona ali nas nossas dependências mesmo, lá embaixo no pátio, onde, por ser maior, funciona a aula de judô, também funciona a aula de trabalhos manuais, artesanatos e outras instruções nessa área também. E nas outras salas lá em cima, onde nós temos também as dependências da igreja, funciona o balé, a aula de inglês e as outras atividades, atendimento psicológico e assim por diante. Então, a nossa estrutura ali de igreja, e essa é a nossa visão, ela não está ali apenas para atender aos membros da igreja, né? Ela é aberta para toda e qualquer pessoa. Na verdade, o nosso projeto, o projeto social Fazendo a Diferença, hoje ele atinge muito mais pessoas fora da igreja do que os da igreja, né? Pela quantidade de pessoas que nós estamos atendendo. É muito interessante porque algumas pessoas me mandaram mensagens e me perguntando principalmente sobre esse atendimento psicológico, porque na nossa região nós temos muitas dificuldades de encontrar esses profissionais. Eu falo porque eu sou profissional da área, sou psicóloga também, e sei a importância que tem esse acompanhamento psicológico. E mais interessante ainda é porque a igreja não limita aos membros da igreja, ele abre para a comunidade. Na verdade, você faz uma prestação de serviço à comunidade como um todo, né? E não fica restrito aos membros. Eu acho que isso é fundamental. E aí, pastor Cláudio, para aqueles que estão chegando agora, pastor Cláudio Garcia, da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, é teólogo e é um grande estudioso da religião e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Pastor Cláudio, como vocês estão atuando agora nesse período de isolamento? De que maneira a pandemia afetou vocês? Como é que vocês estão se reinventando à medida que os membros da igreja não podem estar lá participando, enfim, e que sente uma necessidade enorme de ouvir seu pastor, né? De buscar orientações, de pedir conselhos, de estar orando, de estar ali próximo da sua crença, daqueles que têm a mesma crença que ele e que tem a figura do pastor como referência na vida da grande maioria das pessoas. Como é que isso está acontecendo? Como é que vocês estão fazendo para amenizar essa distância? Infelizmente, né, nós não temos opção, não só por força de lei, mas por força de responsabilidade social mesmo, né, para evitar que as pessoas estejam mesmo se contaminando. Então, a igreja precisou fechar as suas portas. Não, a igreja não fechou porque a igreja somos nós fechamos o templo, que é onde nós nos reunimos e fazemos nossas atividades. A opção que nós tivemos foi de transmitir os nossos cultos online.
Então, eu ou um outro pastor e um técnico está sempre lá na igreja. A gente está transmitindo direto lá, entendemos fazer com o nosso ambiente de igreja mesmo, e transmitindo os nossos cultos online, atividades, lives, enfim. E também dando atenção aos membros através dos nossos grupos sociais, através de telefonemas, através de atendimento pastoral à distância, né, exceto quando muita necessidade a gente tem que estar perto, conversar, a gente faz. Mas até, né, nessa situação de pandemia, até a dificuldade de acompanhar famílias enlutadas nós tivemos, né? Então, o nosso trabalho está sendo muito mais virtual. É E uma sempre responsabilidade com o outro também, né? Com a gente exatamente. e com o outro. Agora, pastor Cláudio, os cultos online tratam de vários temas importantes da sociedade, como, por exemplo, o racismo. De que forma a gente pode acompanhar esses cultos e essas palestras, esses debates, essas orientações que vocês estão fazendo na igreja? Quando Então, acontece? nós estamos sempre Que horas? divulgando nas redes sociais, né? No Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo, enfim, no site da igreja. A gente está anunciando quando acontece, que são nas quartas-feiras, às 19 horas, domingo, às 11 horas da manhã e também às 19 horas. Esses 3 horários são oficiais. Eventualmente, nós incluímos outras atividades, são lives, que aí são promovidas durante a semana, sábados e assim por diante. Como já teve um bem específico sobre o racismo, que você mencionou agora. Foi muito bom, muito importante a discussão desse tema, né, à luz da Bíblia, do cristianismo, e o nosso posicionamento nisso também. Bastante Então, interessante isso. Mas tem a e a gente participação das pessoas? É uma sim, live? são, Tem sim, são pessoas questionamentos? convidadas, algumas presenciais e outras não, né? Porque a gente evita qualquer Claro. tipo de aglomeração mesmo, né? E até por Então, conta temos que se disso, manter. vocês já estão se preparando para o retorno? Tem previsão? Como é que vocês estão fazendo? Porque É, eu entendo que exista todo um protocolo para isso e que não é aham, fácil, né? Como é que você vai sim, se reestruturar até no próprio templo, né? Que as pessoas sim, costumam ficar muito próximas, enfim. Como é que vocês estão fazendo isso? Como estão sim. Então, pensando em fazer, né? querendo nós estamos, né? Nós temos conversado, né, como liderança da igreja, trocado ideias, avaliado toda essa situação, seja a legal e a social, né, para que a gente tenha segurança nesse retorno. Nós não temos uma data ainda pré-fixada. Hoje mesmo eu estou com uma reunião marcada daqui a pouco com os outros pastores, para que a gente trabalhe essa ideia, baseada nesses protocolos, né, de orientação para retorno aos cultos, que já está liberado, pelo menos pela lei, né? E a gente quer ter todo esse cuidado. Domingo mesmo, eu estava chegando na igreja, uma irmãzinha estava passando, nós estamos com saudade, queremos voltar. Eu falei, nós também, irmã, mas ainda temos que ter cuidados. E, Com muita obviamente, eu penso que aí, a responsabilidade. partir de julho, agosto, a gente já Eu consiga penso, pastor, retornar com os cuidados necessários. eu penso que esse período pós-pandemia nós vamos ter que nos reinventarmos mesmo, né? Na forma, na proximidade, no acolhimento. Eu acho que tudo vai ter que ser adaptado a um novo momento que nós não sabemos quando ele vai acabar. Nós sabemos Exatamente. quando ele vai amenizar, que a curva vai diminuir, mas isso não É, significa que não haverá contaminação, que não teremos exatamente. mais óbitos, enfim. A gente vai se reorganizar, mas a gente sabe que os cuidados deverão continuar. Pastor Cláudio, eu sei que vocês têm aí, no próximo dia 11 de julho, um tema bacana sobre relacionamento Uhum, de casais. Qual vai ser o uhum, foco? E eu me interessei, porque eu também sou da área, estou quase uhum. participando aí nos questionamentos também dessa live. Eu acho que vai ser uma live, né?
sim, sim. É isso mesmo. Qual vai ser Nós o temos um foco pastor, principal? nós temos um pastor, que é o pastor Davidson, que também é um teólogo e, né, pastor lá junto conosco na igreja, e ele tem conduzido a maioria dessas lives, né? E junto com o ministério, uma liderança de casais, a essa proposta agora para esse tema, baseado no relacionamento dos casais, né? E especialmente por conta até dessa situação de isolamento ou de, né, onde as famílias ficaram mais tempo juntas e por incrível que pareça, apareceram mais problemas no meio dessa família. Então, a gente quer, à luz da Bíblia também, orientar, ajudar essas famílias, casais, a, a lidarem, né, com seus conflitos, com suas situações que, de um ponto de vista natural, seria favorável, tanto tempo junto. Mas parece que as pessoas desacostumaram de viverem tanto tempo juntas, né, até por causa das suas atividades de trabalho, etc, etc. Então, a nossa ótica objetivo é esse, trazer reflexão, orientação, para que os casais, né, desenvolvam cada vez melhor os seus relacionamentos, superando Pastor aí os Cláudio, problemas, dificuldades. a gente sabe que nesse momento as pessoas estão muito mais sensíveis, né? Sensíveis pelo confinamento, sensíveis pelo medo, sensíveis pela falta de perspectiva do futuro, sensíveis porque estão mais o tempo todo com os filhos e não estão indo para a escola, não dá aquele intervalo para os pais respirarem, contato com os amigos, com os demais parentes, de poder conversar, trocar ideia. Então, se as pessoas em casa não conseguem criar uma outra rotina, não conseguem buscar formas de ficar em casa, eu falo com muita propriedade, porque um dia a gente tem que... Eu faço um protocolo aqui também, né? Um dia eu faço faxina no quarto, outro dia nos banheiros, outro dia na cozinha, outro dia na sala, mas um dia eu tenho que pintar, outro dia eu tenho que ir para o piano, outro dia eu tenho que ligar para os amigos, porque é muito angustiante. Você não tem nem muito para onde caminhar, você sente até a sua musculatura, se você não faz nenhum exercício, modificando, definhando, porque você não faz grandes movimentos, né? Então, assim, existe uma série de variáveis que interferem e que podem levar os casais que normalmente conviviam de forma razoável, né, vamos dizer assim, ficar muito mais estressado e a primeira pessoa que você desconta, que não deveria descontar, são os mais próximos, são aqueles que estão do teu lado. Então, é preciso ter muita clareza, muita lucidez do momento que a gente está vivendo, né? Porque se a gente não tem certeza do que está acontecendo e não conversa sobre isso, porque a melhor forma é você conversar sobre o problema, é conversar sobre o assunto. Eu ouvi que outras pessoas também passam pela mesma dificuldade, né? E que não é uma coisa do outro mundo, que dá para administrar, não é fácil, mas dá para administrar. Agora, porque não é só o fato de estar em casa, né? Todo esse conjunto de coisas que tem afetado as pessoas, né? Dá medo, a gente fica cheio de neurose, tem medo de quem chega, tem medo das compras que entram, tem medo se as crianças tiveram que sair, se a mulher teve que ir no mercado, se o marido saiu para bater papo, e aí já chega, se fosse comigo já ia tomar banho de álcool logo na porta. Mas, enfim, dá uma tensão muito grande, né? Enfim. Mas tem uma história, uma rotina da igreja que todo mês, nas férias de julho, vocês promovem a escola bíblica de férias para as crianças, tanto da igreja quanto da região, com música, teatro, recreações, e esse ano vai acontecer em outro período por conta da pandemia, ou não vai acontecer? Acontecer, nós queremos que aconteça. Nós não temos uma data marcada, até porque essa atividade acontecia no período de férias das crianças. Como a gente também está numa incerteza como vai ficar essa questão escolar,
Então, nós não temos uma data prevista. Nós queremos fazer porque é uma atividade que julgamos muito importante, alcança muitas crianças ali do bairro, né, com atividades recreativas, sociais, espirituais também, mas é uma atividade extremamente significativa. A gente quer voltar a fazer e esperamos que a gente consiga fazer até o final do ano. Assim como outras atividades que a gente tem feito ali, que envolve a comunidade, inclusive, né, aproveitando a oportunidade de te agradecer, porque muitas vezes, né, você nos deu apoio ali com logística, com atividades que são sociais para atingir ali a nossa vizinhança, né? Então, nosso objetivo é esse. É um investimento nas crianças e, consequentemente, nas famílias também, porque é um trabalho que a gente faz extensivo aos pais também, né? Então, a gente espera poder fazer. Estamos na dependência ainda dessas circunstâncias serem favoráveis também, né? Perfeito. Eu estou achando interessante, diferente das outras lives, os coraçõezinhos estão aparecendo com foto das pessoas que estão acompanhando ali. Eu estou achando lindo, né? Que na maioria das vezes sobem só os corações. Hoje tem coração identificado, né? Ele é personalizado. Está lá, ó, os corações aparecendo com a foto das pessoas. Pastor Cláudio, agora uma informação de utilidade pública importante. A Igreja Batista vai realizar coleta de sangue para doação nos dias 2 e 3 de julho. Como a gente deve fazer para participar e ajudar? Essa questão é uma questão muito importante por conta de todos os pacientes que estão hospitalizados e que dependem de sangue, e os órgãos, as instituições que trabalham com coleta de sangue têm dificuldade, porque hoje as pessoas não se deslocam tanto até o centro da cidade, até esses órgãos, para fazer a doação por conta mesmo do confinamento, do isolamento social. Então, por exemplo, o Hemorrio deve realmente estar precisando de bastante doações de pessoas que vão se doar e que, se não conseguem chegar até lá, chegam pelo menos na igreja. Como é que isso vai acontecer? Como é que a gente pode participar? Sim. Entendemos essa iniciativa importante, Rosa, porque, como você disse, os próprios órgãos aí que lidam com essa situação já anunciaram a queda acentuada, né, dos doadores. E nós tivemos a oportunidade de ter um laboratório lá que vai fazer todo esse trabalho, claro, com a gente, com todo o cuidado necessário, né, já instruído por eles, e a igreja vai se preparar. Será nos dias 2 e 3 de julho, mas aí quem quiser doar, inclusive, pode entrar em contato conosco, os telefones da igreja ou nossas redes sociais, né, que nós temos que agendar, porque nós temos que evitar aglomeração lá. Então, agendamos, a pessoa pode vir, inclusive, o laboratório pode dar um atestado, né, de dispensa do dia, que é oficial. Então, e a gente espera que muitos doadores apareçam, exatamente para suprir essa necessidade. É uma maneira que nós entendemos que, como igreja, né, fomentar essa ajuda que é social também. Então, qualquer pessoa que quiser participar e esteja dentro, né, das condições ali, poderá participar. É só entrar em contato conosco que nós damos as informações e vamos inscrever essas pessoas e dizer para ela qual é o dia e o horário que ela pode ir. Pastor Cláudio, para aqueles que estão chegando agora, nosso pastor Cláudio Garcia, teólogo, pastor da primeira Igreja Batista de Vista Alegre, que fica ali bem na Avenida Meriti, pertinho mesmo do Largo do Cimento Branco, que é a Praça São João Beckmann, bem pertinho dali da praça. Antiga Cimento Irajá, né? Que aí a praça ganhou o apelido do Largo de Cimento Branco. Eu recebi de uma pessoa, de uma seguidora nossa, chamada Elaine, me disse até que a tia dela faz parte da sua igreja, e ela pergunta se vocês fazem um trabalho com população de rua, porque soube de uma ceia de Natal para pessoas carentes, que vocês realizam, se isso é comum ou se isso só acontece no período de Natal,
em datas específicas, ou se há um trabalho permanente com população em situação de rua? Uhum. Olha, Rosa, a gente, como igreja, está sempre atento às necessidades dos seus membros, né, de imediato. A gente cuida para que nenhum membro da igreja, passando por alguma necessidade, deixe de ser atendido, sob qualquer aspecto. Nós temos sempre essa preocupação. E é claro que, dependendo das nossas condições, e a gente até faz esforço sempre para isso, atender outras pessoas de fora. Nós não temos um trabalho específico, regular, né, específico sobre isso, essa distribuição de cestas, não. Mas estamos sempre atendendo às necessidades das pessoas que nos procuram, como já aconteceu agora recentemente, por conta de situações de pessoas que perderam seu emprego ou perderam renda, né, por conta dessa situação. A igreja tem ajudado tanto os de dentro quanto os de fora. No Natal, é uma ação pontual, ela não acontece regularmente todo ano. Pode acontecer, como não. Assim como disse, nós já fizemos outras atividades sociais que também distribuímos roupas, cestas, né, de alimentos e assim por diante. Então, elas se tornam mais pontuais do que realmente regulares. Mas a igreja está sempre disposta a ajudar e fazer esse tipo de trabalho, sim. Então, um trabalho paralelo, que não é o trabalho principal, mas que termina sim. agregando, né, ações sim. que dizem respeito à população, àqueles que estão os membros da igreja, e não tem como fugir, tem que se organizar para tentar atender o máximo possível. Pastor Cláudio Garcia, diz para a gente uma passagem bíblica para dar forças nesse momento tão difícil, para a gente lembrar todos os dias pela manhã. Eu acho que a gente está precisando muito disso, de acreditar, de ter uma palavra de fé, uma palavra de força, de apoio, para que a gente possa passar por tudo isso com um pouco mais de tranquilidade. Sim. A Bíblia como um todo, Rosa, é de orientação, de exortação, de conselho, mas também de força para nós. E há muitas passagens bíblicas que nos levam, né, para esse fortalecimento espiritual e nos faz enfrentar toda e qualquer situação. Mas há um texto que eu diria que é clássico e muitas pessoas conhecem, independentemente da sua religião, que é o Salmo de número 23, que é considerado o Salmo do pastor, onde Deus se apresenta como pastor. E ele diz, eu sou... o Senhor é o meu pastor, né? O salmista Davi falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele descreve essa ação do pastor que leva ele para águas tranquilas, que protege, que cuida. Então, esse Salmo 23 traduz para nós e nos dá essa força de que nós temos, de fato, em Deus, esse pastor. Um pastor que cuida, que protege, que ampara, que supre as necessidades. O próprio Jesus, quando aqui esteve, também disse isso, que ele era o bom pastor. E ele, como bom pastor, também, né, apresenta esta figura de cuidado, de proteção. Então, nesses momentos, ou em qualquer momento que a gente enfrente de necessidade, problemas, essa figura do pastor, porque a Bíblia também nos usa a ideia, a linguagem de ovelha, né, em relação àqueles que seguem a Jesus. Ovelha e pastor. Esta relação é bíblica. Então, esse conceito é muito bom quando a gente ganha ele, quando a gente experimenta ele, quando a gente vive, de fato, essa experiência de ter Deus e o próprio Jesus como seu pastor. Talvez a figura de pastor para nós seja um pouco ainda distante, cuidar de rebanhos, de ovelhas, mas não é tão difícil também. Sabemos que aquele que cuida do rebanho tem a responsabilidade, o carinho, o amor, que cuida das feridas, que protege, que alimenta e assim por diante. Quando a gente tem esse Deus na nossa vida, isso não significa que a gente não vai enfrentar problemas ou dificuldades. Sim. Isso não significa que a ovelha não vai ser atacada ou que não vai cair. Isso significa que há um pastor
que é o nosso Deus, que está próximo, que cuida, que ampara e vai cuidar de nós todos os dias. Essa é a certeza que nós temos, isso conforta o nosso coração, isso nos fortalece para enfrentarmos todos os dias todas as dificuldades. Então fica aí o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o nada me faltará, pastor, significa que o senhor falou assim, o fato de você ter um pastor não significa que nada vai acontecer. E é verdade. Porque na hora que algo de ruim acontece, a primeira coisa que se faz é questionar a existência desse pastor, desse Deus que você acredita, que você confia. E a sua colocação é perfeita. Não é que você não vai ter problemas, é que ao ter problemas, você vai confiar e acreditar que tem alguém muito maior que vai lhe proteger, que vai cuidar e que vai encontrar caminhos, né, para que você possa sair dessa situação difícil, principalmente quando isso implica em perdas, né? Então, é preciso acreditar, é preciso entender por que essas coisas acontecem e por que todos nós temos que passar por as nossas situações difíceis. Não é você especificamente, é da vida, né? É de cada um. Mas é preciso ter alguém que você possa confiar e pedir força para você poder passar por esse momento difícil e poder sobreviver e sair caminhando, né? Seguindo o seu rumo. E aí, para encerrar, pastor Cláudio Garcia, eu adoro, porque o pastor é tão tranquilo, é tão seguro, né? Daquilo que ele acredita, do que ele pastoreia mesmo, né? Do que ele se propõe a fazer, de cuidar das pessoas. É essa firmeza que dá conforto, né? E eu gosto muito, e eu estou gostando muito de ouvir o pastor Cláudio Garcia, da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Pastor, para encerrar, eu pediria que você nos desse uma bênção para todos nós. Todo mundo, para que a gente possa trazer mais para perto tranquilidade e a paz que a gente precisa para enfrentarmos todas as dificuldades. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizer, você é muito forte, as pessoas pisam no teu pé, cada um se defende da sua forma para poder seguir em frente. Depende muito do que você acredita, do que você persevera, aonde você quer chegar, daquilo que você se conhece, do que você é capaz de encarar aqueles que tentam te beliscar. E aí a gente brinca e diz, beijinho no ombro, eu tenho um Deus maior que me ampara, que me segura e que mesmo no desespero, lá na frente, a gente vê que ele deu o apoio que a gente precisava para que a gente pudesse até chegar mais lá na frente, né? Se a gente chegou, é porque alguém nos ajudou. Então, eu queria muito que o senhor nos desse essa bênção. Eu acho que aqueles que estão enfermos, quem tem seus parentes e amigos nesse momento, doentes de qualquer tipo de doença, de qualquer natureza, mas principalmente por conta desse vírus que tem trazido tanto dano para a população, com as perdas, e não há ninguém que não tenha perdido alguém próximo. Nós perdemos um amigo, um parente, pessoas muito queridas, pessoas que a gente tem convívio, pessoas famosas, e a gente tem que ter muita fé, acreditar muito que a gente vai passar por isso, que não vai ser passar por isso e vai ficar tudo bem. A gente vai passar por isso, vai se reinventar, vai precisar muito do apoio de todos, de quem está ao nosso lado, dos nossos pastores, né? Daqueles que a gente acredita, daqueles que nos amparam.
Eu já estou tomando até o lugar aí do pastor Cláudio, já estou querendo fazer teologia também. E aí, eu sou uma apaixonada, né, pela teologia, por tudo aquilo que diz respeito às pessoas, dos seus sentimentos, do seu dia a dia, daquilo que a gente passa. É da minha profissão, não tem jeito. Com a palavra, pastor Cláudio Garcia, para a nossa bênção de encerramento. Tá. Pois não. Tá. Muito obrigado, Rosa, pelo convite que você me fez. Gostei de participar. Espero que a gente possa ter contribuído, né, com aqueles que estão ouvindo de alguma forma para se levantar aí de alguma maneira. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu aos crentes da igreja de Filipos, e ele descreveu toda uma situação que ele já vinha passando ao longo da sua vida, de extremos, né, que ele havia vivido, desde as coisas melhores às piores. E ele termina, de certa maneira, esse argumento dele dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que a gente tem que ter Deus, por isso que a gente tem que ter esse pastor que nos ampara, nos fortalece e cuida da gente. As pessoas são importantes, você falou a verdade, as pessoas, nós somos seres sociais, dependemos das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos de fé em Cristo, enfim, das pessoas que estão, como você, envolvidas na política, e todos são importantes e necessários, mas Deus acima de tudo, né? Então é nele que a gente confia, e como você pediu, a gente vai pedir a bênção de Deus para nós. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que a gente pôde conversar, estar juntos. Sabemos que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Portanto, aquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós tratamos aqui, possa estar servindo de encorajamento para todos aqueles que estão ouvindo, Deus. E, de fato, Senhor, é tão importante o nosso convívio, esse convívio que foi quebrado agora por essa pandemia, sob todos os aspectos, mas nós cremos que o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. E nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida daquelas pessoas que hoje ainda estão envolvidas nas suas atividades profissionais, os médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha na área técnica, de limpeza, enfim, ó Deus, tantas áreas, da área da saúde, tão importante. Eu oro para que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando, protegendo cada um desses profissionais. Assim como tantos outros que estão envolvidos, ó Deus, em atividades essenciais para que o país não pare. Toma conta, Senhor, protege, dá força a cada um deles. Deus abençoa as nossas autoridades, políticos, aqueles que têm, ó Deus, decisões para tomar, que haja sabedoria, justiça, ó Deus, que eles sejam envolvidos pelo Senhor de tal maneira que as decisões sejam acertadas para o bem do nosso povo. Deus, nós oramos pelas famílias, aquelas que já estão enlutadas, que o Senhor possa consolar o coração deles, ó Deus. E oro para que o Senhor esteja estendendo as suas mãos também sobre os que estão hospitalizados ou estão em casa, mas estão enfermos, não só por causa dessa pandemia, mas tantas outras enfermidades, inclusive a da alma, Senhor, por causa dessa situação de isolamento. Estende a tua mão agora, Deus, de graça e de poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que a manifestação do Senhor seja real na vida de cada uma delas. Vai também, Senhor, invade agora os lares, aonde essa live possa estar entrando, que ali eles possam sentir a presença do Senhor, que eles possam ter no Senhor, Deus e em Jesus, o verdadeiro pastor das suas vidas. Por isso, Deus, pedimos a tua bênção, confiando de que o Senhor, de fato, vai estar cuidando de cada um de nós. Abençoa a vereadora Rosa, sua família, seu trabalho, Deus, seu envolvimento na comunidade, que elas continuem sendo um instrumento do Senhor. Muito obrigado, Deus. Atende a nossa oração, porque nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Cláudio. Eu fico tão feliz. Eu queria muito te agradecer por participar e trazer esse momento de paz e fé na vida da gente. É tão importante, né? Eu acho que é um aspecto fundamental na vida do ser humano, mas nesse momento ele é essencial, ele é prioritário, antes de pensarmos em qualquer outra coisa.
Eu conversei aqui com o teólogo e pastor da primeira Igreja Batista de Vista Alegre, o pastor Cláudio Garcia. A igreja fica bem ali na Avenida Miriti. É uma família bonita, as pessoas que ajudam lá na igreja são pessoas sempre muito bem receptivas, muito amáveis, muito agradáveis, que estão sempre ali dispostas a receber as pessoas. Eu quero muito lhe agradecer, pastor Cláudio, por esse momento, por essa oportunidade, que todos possam receber essa bênção, que fiquem todos com Deus e até segunda-feira, às 18 horas, na única live que tem cor, a live rosa. Pastor Cláudio, grande abraço, Obrigado. fique bem, fique com Deus. Muito obrigada. Conte comigo sempre. Obrigado. Tchau. Obrigado, Um abraço. obrigado. Adorei essa live. Amém.